produziu esse show, ele tinha visto o show da gente bem no começo, mas eu não tinha baterista. Aí chegou o Overone, a bateria eletrônica. Aqui no próximo estado de São Paulo aí. Brasil, a gente se vê nas paradas. Uma vez eu ouvi alguém dizer que a maneira que se tem de medir a escuridão é pela falta de luz. Também que a maneira que se tem de medir o frio é pela falta de calor. Eu não sei como é que eu faria para medir o cansaço na minha vida, se pela falta de força, pelo aumento da frustração. E se existe uma fonte de luz, se existe uma fonte de calor, se existe uma fonte de força, talvez eu acho que a maneira certa de medir isso tudo é pela distância que eu estava dessa fonte. Meu nome é Rodolfo Abrantes, nasci em 72 em Brasília, filho de pais nordestinos que foram para Brasília tentar a vida. E muitos batalhadores conseguiram me dar uma condição para viver uma vida legal. Meus pais eram médicos e Brasília naquele tempo era uma cidade em ascensão, e tudo que se ouvia falar de Brasília, fora de Brasília, é que era uma cidade que só tinha político, filho de papai, playboy, de gente que não precisava batalhar por nada. Aquilo meio que feria a galera da cidade. Era uma cidade projetada e parecia que meu futuro era totalmente projetado, parece que estava tudo desenhado na minha frente. Como todo qualquer jovem, a sede por liberdade me levava a buscar um referencial, um modelo que me desse um futuro diferente daquele que estava desenhado para mim. Naturalmente, cara, eu comecei a buscar esses modelos, comecei a buscar esses referenciais. E acabei encontrando isso no rock. Eu olhava os programas de clipe na TV, eu olhava para aqueles caras meio cabeludos, com cigarro no canto da boca, com calça rasgada. E aquilo para mim era a liberdade expressa de uma maneira que eu queria viver. Eu acho que era tudo que eu queria, era não ter patrão, não ter hora para chegar, poder fazer o que eu quisesse da minha vida, simplesmente fugir do padrão num nível exagerado. Nos anos 80, a minha cidade ficou conhecida no Brasil como a capital do rock. O rock de Brasília estourou para o Brasil inteiro. As pessoas olhavam para Brasília e viam aquele estilo de vida e procuravam saber o que estava acontecendo em Brasília para gerar tantas bandas legais como Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, Paralamas do Sucesso. Para minha geração aquilo ali foi muito massa porque, poxa, me mostrou um modelo, algo que eu não conhecia, algo que eu nunca tinha visto de perto, de repente estava acontecendo do lado de casa. Tentei me inserir nessa cultura de todas as formas. Descobri que a balada que os caras das bandas curtiam era do lado da minha casa, o Gilbertinho. E comecei a ir para essa balada para ver as pessoas de perto, para tentar me inserir nessa cultura de alguma forma. Isso com 12 anos, 13 anos de idade.